Nessa videoaula, nós vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre strings. Só que vocês vão ver que nós vamos mudar de assunto, mas não vai mudar muito não, porque o vetor é muito parecido com as strings. Vamos ver como funciona? Queridões e queridonas, bem-vindos à quinta aula do capítulo 4. E nessa aula, como já dito, nós vamos falar sobre strings, que é um assunto novo, porém não muito, né? Porque o vetor e as strings são muito parecidas. Tem uma particularidadezinha que diferencia uma da outra. Vamos ver lá na apostila o que diz? Olha aqui, na apostila começa lá o capítulo 4 com os vetores, né? Nós vimos lá a declaração de vetor e como que nós inicializamos os vetores, né? Colocando lá entre chaves os caracteres que seriam adicionados. Poderia ser colocado uma frase, na verdade, cada caractere ficaria separado por vírgula aqui dentro, né? Então esse era o formato. E entre chaves nós colocaríamos o tamanho do vetor. Na string é exatamente a mesma coisa. Na verdade, a string ela é um vetor de caracteres. Então, basicamente, todas as funções e as propriedades que tem dentro de um vetor ou um array, nós vamos ter dentro de uma string. Então, vamos lá. Quais são as diferenças, vamos dizer assim, né? Já que nós já sabemos como funciona os vetores, ó. Então a string é um vetor de caracteres. Então na inicialização dela, quando você for declarar uma string, você vai começar lá como char. Então ela é um vetor usado para guardar caracteres, né? A forma que você indica isso para o compilador é colocando ela do tipo char. Então toda vez que você colocar char e vamos dizer lá string e entre os conchetes aqui, ó, nós colocarmos lá o tamanho dela e poderia ou não ser colocado os caracteres aqui dentro, você vai estar declarando ela como uma string, ok? Então vamos lá. No C, a gente viu lá no capítulo 3 que você vai colocar caracteres, né, entre aspas simples, então você pode colocar lá, não precisaria colocar o número correspondente a ASCII, você poderia colocar o caractere diretamente e o caractere com aspas simples. E quando quiser colocar uma frase inteira, aí você coloca ele com aspas duplas. Funciona igual no print, né? No print, lá quando a gente vai colocar o serial print, nós colocamos aspas duplas e colocamos uma frase e ele envia aquela frase para o terminal, né? Dentro do sistema operacional ali do Arduino, ele vai acabar gerando uma string ali dentro e vai acabar mandando essa string lá para o terminal. Aí uma grande diferença aqui da string, ó. Na string, no final dela sempre vai um caractere nulo, que é representado por aquele ali entre aspas, ó, o barra contra a barra zero, né? Quando você gera um caractere desse, indica o fim da string. Então normalmente a string você pode declarar ela, por exemplo, com tamanho de 64, ele reserva 64 bytes na memória, né, de 8 bits, e ali dentro você vai colocando os caracteres que vão sendo recebidos por porta serial, por texto que você vai gerar, e logo em seguida ele é colocado um barra zero para indicar que existe o fim daquela string, né, que já acabou, que ela não ocupa os 64 bytes, ocupa menos bytes do que foi declarado. Então essa é uma característica dela. Então se você estiver lendo uma string num for, por exemplo, você vai lendo ela até encontrar um barra zero. Quando encontrar o barra zero, você chegou ao fim da string. Um outro detalhe, né? Na string você precisa declarar ele um elemento a mais. Então olha aqui, ele diz aqui, ó, que o tamanho da string deve ser a quantidade de caracteres mais 1, em função do nulo, né, que vai no final lá da string. E no Arduino a gente pode trabalhar ele como variável ou como objeto, porque a ideia do Arduino aceita tanto linguagem C quanto linguagem C++.
Em linguagem C++, a string é trabalhada como objeto. E nós vamos ver alguns detalhes também um pouco mais para frente em string como objeto. Diz aqui também, quando você declara string com minúsculo, refere-se a uma variável, e quando string com S maiúsculo, refere-se a um objeto. Na verdade, isso é uma padronização, né? Mas depois, lá na frente, a gente vai trabalhar um pouco melhor. E outra diferença na manipulação que a string, né, variável, utiliza colchetes para o tamanho e chaves para o conteúdo. Já string como objeto utiliza somente parênteses. Então, uma string objeto, você abre entre parênteses e coloca todo o conteúdo lá dentro. Também vai ser um objeto de estudo um pouco mais para frente, né? Nós vamos iniciar o estudo na string como variável. E o que é legal de trabalhar como string dentro do programador é que existe muita função para manipulação de string. Então, olhe lá, ó, as funções para manipulação de string, né? Então, nós temos aqui, ó, o strcpy, que seria o copy, né? Seria o string copy. Então, ele vai realizar a cópia do conteúdo de uma variável para outra, né? De uma string para outra. Então, você vai colocar primeiro a string de destino e depois você vai colocar a string de origem. Ele vai pegar o conteúdo daquela string e vai copiar para dentro da outra string, né? Então aí o valor da outra string seria, na verdade, o que estaria dentro da primeira, né? Aí nós temos aqui, ó, o strncopy, né? Que você vai poder dizer o tamanho dos bytes que você quer copiar de uma string para outra. Então aí você vai copiar o conteúdo conforme o tamanho, né? Então vai lá, o strcat, que você vai fazer a concatenação de duas strings, ou seja, você vai pegar a string de destino, se já tiver algum dado dentro dessa string, quando você fizer o cat, ele vai pegar e vai concatenar, ou seja, ele vai adicionar o conteúdo da segunda string na primeira, então você vai juntar as duas. Nós vamos usar isso num exercício ali logo na frente. Tem aqui outra função aqui, ó, que é o strlen. Esse daqui é bem bacana também, ele dá o tamanho da string. Então, por exemplo, se você for utilizar um for para fazer uma leitura da string, você precisaria saber o tamanho dela para você rodar o for, né? Então você pode fazer o for i igual strlen, por exemplo, e dizer qualquer string, daí ele vai carregar o contador com o tamanho, né, da string, e depois você ir tirando os dados, ou enfim. Qual que é o outro aqui? Depois existe aqui, ó, que é o strcmp, que é para você comparar duas. Ele vai, quando você faz o str, se você quiser saber se as duas têm o mesmo conteúdo, né, você pode rodar esse comando e ele vai fazer assim, ó, se as duas strings forem iguais, ele vai te retornar 0. Se ele retornar um número positivo ou negativo, é porque as strings são diferentes, né? As strings são diferentes. E aí você tem um critério ali, ó, se for menor do que a string 2, né? Se a string 1 for menor que a 2, o valor fica maior do que 0. E se a string 2 for maior do que 1, o valor vai ficar menor do que 0, né? Então esse aqui vai ser a diferença aqui, ó. strncmp, ó, você pode fazer uma comparação de duas strings e especificar o tamanho, né? Se quiser saber só o header, um pedaço específico da string, você especifica o tamanho aqui também da comparação. Aí existem outras funções que fazem teste de caracteres, né? Então aqui, ó, ele vai testar se o caractere é alfanumérico, né? Se ele é uma letra ou um número, ele vai retornar verdadeiro se for, né? Então se você fizer isalfa char e você especificar lá qual que é o caractere dentro dessa string, ele vai te retornar verdadeiro se aquilo ali for um caractere alfanumérico, né? Então você pode usar um if ali para dizer, por exemplo, eu quero receber somente números, né? Aí, se tiver algum caractere que seja letra, você pode detectar, como esse aqui, ó, isalfa char, né?
depois aqui, ó, isCNTRL, que verifica se é um caractere de controle. Aí, lá na tabela ASCII existem alguns caracteres lá reservados para controle, né? Ali, ó, isDigit verifica se o caractere é uma letra, isGraph verifica se é um caractere gráfico, isLower vê se é uma letra minúscula, isPrint se o caractere é imprimível, isAlnum, né, que é se o número se é um alfanumérico, isPunct, né, se o caractere é um caractere de pontuação, isSpace verifica se é um espaço em branco, isUpper verifica se é letra maiúscula, isXdigit, né, para ver se é hexadecimal de 0 a 9 depois do A até o F, isPunct, o caractere de pontuação está repetido aqui. E depois tem algumas outras funções de manipulação de caractere, né? Que você pode colocar ele assim, ó, toLower. Então, se você fizer um teste, o caractere é minúsculo e você quiser converter ele para maiúsculo, ou melhor, se você vê que é maiúsculo e você quer trazer ele para minúsculo, você coloca toLower, né? Daí ele traz para baixo. E se você colocar toUpper, o caractere era minúsculo e você quer colocar em maiúsculo. Então você quer guardar, por exemplo, tudo em letra maiúscula. Você tiver algum caractere que se vê com letra minúscula, você pode testar se ele é minúsculo e rodar um toUpper e trazer para maiúsculo, ou vice-versa. E tem uma outra função que é bem interessante aqui, que é o ASCII, né, que seria o ASCII to inteiro, né? Ele vai converter caracteres numéricos em um número inteiro. Você lembra como nós fazíamos lá no capítulo 3? Lá era complicado, né? Tinha que fazer soma, diminuir de 48 e fazer todas aquelas contas para poder chegar no valor do caractere ASCII para trazer para inteiro. Aqui vocês vão ver que vai ficar moleza. Você roda um ATOI, aí, sei lá, e aí já faz a conversão imediatamente para número inteiro. Fica molezinha de fazer, né? Mas vamos lá. No exercício aqui, ó, deixa eu pegar aqui que eu já deixei pronto o exercício 4.5. Olha lá, ele vai falar tudo o que a gente já falou aqui sobre as strings, né? Então vamos lá. Básico de string como variável. Conhecimento inicial sobre string, realizar a declaração de string para testes e função de manipulação. Então esse programa aqui, eu vou entregar ele assim, ó. Eu vou entregar ele pronto para vocês. Está aqui o programa inteirinho. O que eu quero que vocês façam é depois pegar o resultado e fazer o comentário sobre o resultado, interpretando por que ficou daquela forma o dado. Então olhem aqui, ó. Se a gente pegar a dica, ó, que string é uma cadeia de caractere, tarará, que para lidar com frases e palavras. A declaração, como que funciona, e depois aqui, lembrando que na linguagem C é colocado em aspas e aspas duplas para frases, e toda string termina com caractere nulo, tudo que nós já falamos. Então vamos lá, daí tem aqui tudo que está escrito, é o que também está lá na apostila. Vamos ver o programinha aqui. Daí um detalhe aqui antes de começar o programa. Vejam lá. Exercício. Publique no fórum o resultado de cada uma das partes e faça o comentário com a explicação daquele resultado. Então é isto que eu vou querer para dar nota para vocês. Então eu vou entregar o programinha pronto. Vocês não vão precisar fazer o programa, certo? Aí vocês vejam aqui, ó, tem até um líquido cristal que vocês não vão usar. Existe uma tecla que vai ser usada para fazer o controle do fluxo do programa, né? E tem aqui depois um texto que digite uma tecla para continuar, a tecla para continuar, na verdade. Então vamos lá. Ele começa aqui, ó, com a declaração de strings, ó. Então você veja lá um vetor do tipo char. Olha essa declaração como é que foi feita. Foi feito char string e não foi inicializada com nenhum número aqui dentro. Ou seja, eu não defini o tamanho dessa string, mas ela foi carregado com um texto aqui, ó, que foi colocado entre chaves e depois cada um dos caracteres, ó, com aspas simples, ARDUINO, não é isso? Ponto aqui no final, ó.
e aí esse caractere, isso daqui foi jogado aqui para dentro, e automaticamente ela vai definir o tamanho, que vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o caractere nulo no final. Então ela vai ter 8, na verdade é 9, né? Só que de 0 a 8, que seria os valores válidos dentro dessa string. Depois aqui, ó, nós temos uma outra string. Essa daqui, ó, já foi declarada com o tamanho 6, ó. E olhem lá, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, foi colocado aqui o sexto caractere dentro dela, né? Então, na verdade, ele é 6, né? Só que vai do 0 ao 5, né? Na hora de nós fazermos a leitura. Aqui, ó, tem uma outra também, uma string 3 aqui, ó, ela foi declarada sem tamanho, porém foi colocada uma frase, ó, usando aspas duplas, ó, com letras maiúsculas e minúsculas, que podem ser utilizadas depois. Também você pode rodar um for ali, por exemplo, e descobrir se a letra é maiúscula ou minúscula, e pode converter tudo isso daqui, né? Então existe dá para fazer um programinha para fazer esse tipo de tratamento dentro da string. Olha a string 4 aqui, né? Ela está sendo declarada com 4 bytes e está sendo inicializada com os 3 caracteres, né? Então do 0 até o 3 você vai poder ler o 0, 1, 2, e a terceira posição seria o /0, que ele vai colocar automaticamente no final dessa string aqui. Ó, a string 5 ali, né? Então ela também está lá declarada como char sem inicializar, e foi colocado entre aspas duplas uma frase. Então ele vai carregar essa frase dentro da string, vai contar o tamanho e vai colocar um /0. E depois aqui, ó, string final. E essa string final eu não inicializei com nada, mas declarei um tamanho de 30 para ela. Então ela vai alocar 30 posições de memória para você poder guardar dados ali dentro. Ok? Vejam que legal. Daí vamos continuar aqui o programa. Aí nós temos aqui o setup, né? Vamos inicializar serial e o LCD, apesar de não usar o LCD. E aqui a tecla. E tem uma funçãozinha aqui que ela é letecla. Essa letecla, quando cair nela, ela fica presa aqui, ó. Ele tem o while aqui, ó, o while digital read tecla. Então, enquanto você não enquanto essa tecla, na verdade, aqui tiver em 1, né, que ela não tiver pressionada, ela segura aqui, ó, e vai ficar aqui. A hora que você pressionar a tecla, ele escapa desse e cai desse, ó, aqui. Digital read tecla igual a low, né? Então a tecla pressionada, e ele fica preso aqui. Quando soltar a tecla, que ele escapa e volta para o programa aqui. Então se você quiser iniciar, né, ele vai ficar preso aqui, na verdade, e aí você vai apertar a tecla, ele cai para o segundo, quando solta ele escapa para dentro do programa. Beleza? Bem simplesinho, né? Com 2 while. Aí aqui nós temos o programa principal. Então quando inicializar, ele vai fazer um serial print, primeira parte, a apresentação das strings. E ele vai fazer aqui, ó, um serial print, ó, um /n, né, para pular para outra linha. E ele vai colocar isso aqui como texto, ó, char string 1 e a string 1. Ó, então ele vai dar essa string. E depois ele vai fazer um serial print da própria string, ó. Tá vendo? Aí você vai ver como ela foi declarada e como ela apareceu lá dentro na próxima linha, né? Então olha aqui, numa linha ele vai fazer isso, aí /n vai para outra linha e apresenta a string. Depois ele vai apresentar um outro texto, ó, char string 26, que é exatamente como foi declarada com /n, e depois vai apresentar a string, você vai ver string mesmo. Depois aqui isso com a string 3, com a string 4, com a string 5, com a string 6. Com a string 5, na verdade, com a string final, né, que seria a sexta string. Ele também vai apresentar o valor dela, a string final, e aí seria o print, ele vai colocar continua, que é aquele texto que está lá em cima, e volta para a função letecla. Daí ele vai lá e fica preso lá em cima esperando que você pressione a tecla para ele ir para o próximo exercício. Tranquilinho, né? Quando você apertar a tecla para vir para a segunda parte aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer um título a segunda parte e depois ele vai colocar aqui, ó, comando strlen, informa o tamanho da string, abaixa o resultado de cada string declarada. Então ele vai colocar lá serial print
entre aspas aqui, né, vai mandar como texto igual, e depois na outra linha ele vai, ou melhor, na mesma linha ainda, né, depois que ele pula, ele vai mandar o strlen da string. Vocês lembram lá o que faz o strlen? Ele pega o tamanho da string e coloca lá ele transforma em um número, na verdade, que esse número corresponde ao tamanho da string. E provavelmente espera-se que apareça esse número lá. Vai fazer isso com todas as strings. Daí aqui, ó, daí ele vai dar aqui, ó, o comando strcopy copia, né, o conteúdo de uma string para outra. Então nós vamos fazer um strcopy da string final, string 1. Então ele vai pegar a string 1 e vai jogar dentro da string final, né? Então vai fazer uma cópia disso. E depois ele vai colocar serial print string 1 e depois ele vai fazer serial print string final e vai dar também o conteúdo da string final, né? Depois você vai ver aqui que ele vai fazer um outro comando que copia uma quantidade de caracteres. E aí vocês vão trazer o resultado e vão me dizer como que esse resultado ficou daquele jeito, se vocês entenderam bem como que funciona. Aí, ó, daí ele dá aqui, ó, serial print o continua, né, que é aquele texto que está lá no define, e depois ele cai no ler tecla de volta. Aí quando você apertar a tecla, ele vem para a terceira parte, que daí essa parte trata só de manipulação de caractere. Então ele vai testar se é número, se é alfa, e aqui, ó, ele vai pegar string 1, posição 0, ó, tá vendo? Ó? Então ele testa assim, ó, if is alpha num string 1 posição 0, né? Então lá na primeira string a posição 0, se ela for diferente de 0, aí é porque o caractere é alfanumérico, certo? Porque eu estou testando se é alfanumérico o caractere. Então se ele der 1, ou seja, diferente de 0, é verdadeiro, ele vai dizer que é alfanumérico. Else, ele vai dizer que não é alfanumérico. Depois aqui, ó, isAlpha, string, então, ou seja, ele vai querer saber se é uma letra. Então, se der diferente de 0, é uma letra. Se não, não é uma letra. Então, ele vai fazer toda essa análise em cima dessa string nessa posição, né? Poderia ser utilizado um outro string, outra posição, ou fazer um for, rodar ali dentro e passar toda a string, dizer qual posição que é qual, né? Mas vai ficar bem simplesinho mesmo. Vocês podem só pegar e fazer uma análise do resultado e como que se procedeu, né? Daí aqui ele cai no continue e tecla, e depois a quarta parte e última parte, ele vai trabalhar com maiúsculas e minúsculas, né? Então, para converter maiúsculo em minúsculo, vai usar ali, ó, vai usar a função aqui de isLaUpper e toUpper e toLower, né? Então ele vai fazer o teste aqui da string, e aí se ela for maiúscula, ele vai rodar um toUpper aqui e vai transformar em maiúscula a primeira frase, né? Depois aqui, ó, voltando para minúsculo, e provavelmente ele vai fazer aqui o string 0 igual toLower string 0. Então dentro da string 3 posição 0, ele vai carregar o próprio valor da string 3 posição 0, só que com a função toLower, ou seja, ele vai levar para minúscula, né? E aqui depois a conversão aqui, né? Ele vai pegar aquela string que está lá 1, 2, 3 e vai sair. Aí vai dar um resultado, eles vão me dizer por que aquele resultado ficou daquele jeito, né? Ele vai fazer inclusive uma soma aqui, né? Para mostrar que realmente virou número. Que vocês lembram que o nosso problema não era demonstrar, era poder usar como operador, né? Então você entrou com o número 1, com o número 2 e com o número 3, aí ele fez um mais 10 aqui. Que resultado que ia dar será? E aí aqui ele ia fazer a manipulação toda, né? Se nós pegarmos aqui, ó, eu já coloquei dentro do simulador, então aqui eu estou usando a nova versão do Arduino já, né? Então se a gente pegar aqui com o botão direito o Serial Monitor, então, vamos lá, aqui, vou deixar ele maior aqui para facilitar a vida. Eu liguei aqui a tecla
essa daqui da esquerda, para comandar e eu vou ligar o Arduino, olha lá. Então ele mandou os textos aqui. O que vocês vão fazer é pegar essa saída aqui, dar um Ctrl C nela, publicar lá no fórum e vão dizer por que essa saída ficou assim, bota barra e falar, saiu assim por causa disso. Esse daqui é o resultado, olha lá, que foi feita a declaração da string nesse formato, e aqui foi feita a apresentação dos caracteres dentro da string, ó, tá vendo? Depois, quando você apertar a tecla, que é essa daqui a tecla, ó, ele vem pro, deixa eu dar um clear aqui que deu ruim aqui, e vou também reiniciar o programa. Olha lá, beleza. Aí digita a tecla para continuar, perfeito. Como eu trouxe aqui para cima, ele mandou o texto que ele imprimiu aqui, né? Mas vamos lá. A princípio o caractere está aqui. Aí eu digito a tecla, segunda parte, ele pegou lá o strlen, rodou ele e me deu o tamanho de cada uma das strings, ó. E você vai me dizer por que a string veio desse tamanho aqui. Aí fez aqui já o strcopy aqui, né, o cpy para fazer a cópia, e depois também deu o resultado. Aí quando você pressionar de novo, vem para a terceira parte e ele vai fazer aqui as análises de caractere, né? E aí vocês vão ver como que ele retornou e fazer o comentário em cima. E a quarta parte também ele coloca todo o texto aqui. Então basicamente seria o caso de pegar esse texto aqui, colocar lá no fórum e fazer os comentários aqui em cima. Esse que vai ser o exercício de vocês. Muito fácil, né? Entenderam como que funciona string? Então vamos aprender agora a trabalhar com essas funçõezinhas de manipulação. E aí vocês fazem esse exercício, e no exercício 4.6 a gente vai fazer algo mais dinâmico daí de programação em cima, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.